Deus, sara esta nação, porque o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: sara, Senhor.
Paz, irmãos, tudo bem? Como vai? Como estão aí esses dias de quarentena? Pelos meus cálculos, acho que hoje a gente já está no dia 385 da quarentena. Acho que mais um pouquinho aí acaba. Tô me sentindo The Walking Dead. Tô vendo um dia que a gente vai estar saindo na rua, vai vir um zumbi comedor de cérebro na minha direção. Pior que não tem nenhuma arma igual os caras da série para me defender, olha. Mas amém. Deus sabe todas as coisas. Vamos começar o culto, vídeo culto dessa noite. E depois eu quero dar uma palavrinha com os irmãos sobre alguns trabalhos que a gente está organizando aí para os próximos dias. Tá? Vamos orar e depois a gente conversa. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu afeto, pelo teu carinho para conosco até aqui, ó Pai. Por não ter permitido, Senhor, que nenhum dos nossos se perdesse pelo caminho, ó Pai. Abençoa, Senhor, as familiares de todos que estão assistindo, ó Deus, os amigos, os parentes, ó Pai, que nós possamos em breve estarmos de volta, adorando de forma presencial, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, e por isso nós estamos alegres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 93 diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu-se de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor, os rios levantam seu ruído, os rios se levantam o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A gente tem sido desafiado, enfrentado, tem sido confrontado por um vírus que é algo invisível, né? Algo microscópico ali que não dá pra gente ver a olho nu, de tão pequeno que é e de um grande estrago que causa. E eu fiquei muito feliz quando eu vi um certo mover entre os irmãos, independente da placa ou do segmento do evangelho, que sirvam pelo jejum que aconteceu nesse domingo passado. E a gente ainda tem esperança de que as pessoas acreditem realmente na grandeza do nosso Deus, que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso, que nosso Deus ele consegue medir. A gente não consegue medir a dimensão desse Deus, a grandeza desse Deus, a gente não consegue mensurar, e tudo que a gente consegue fazer, tudo que a gente consiga falar, tudo que a gente consiga expressar ainda é pouco perto de quem é o Deus que a gente serve. O salmista fala um pouco sobre isso. E ele termina o salmo falando assim: a santidade convém à tua casa para sempre. Nesses dias de quarentena eu tenho visto assim muita gente às vezes postar, né? Eu mesmo na minha profissão, às vezes a gente fica assim: nossa, o número de divórcio vai aumentar. Na China aumentou não sei quantos %, porque as pessoas estão próximas. E a gente fica se pensando, né? A santidade ela tem que estar em todos os momentos. Se você está dentro de casa, se você está fora de casa, se você está no trabalho, se você está na rua, se você serve a Deus, se você busca a Deus, você tem que buscar a santidade. Não tem jeito, é assim que funciona e sempre foi e sempre será. Amém? Não sou eu que vou trazer a mensagem de hoje. Aliás, a pessoa que vai trazer a mensagem de hoje é uma pessoa muito bacana, muito importante. Vocês vão gostar. Eu já assisti e tá uma benção. Tá muito legal mesmo. O que eu queria falar com os irmãos é o seguinte. São 3 assuntos. Primeiro assunto. E nesses tempos de quarentena, nesses tempos de dificuldade que nós vamos enfrentar, a gente sabe que algumas pessoas do nosso convívio, agora eu estou me dirigindo ao pessoal da Igreja Batista Renovada de Nova Poá, podem de repente passar por alguma situação meio complicada, eu estou falando financeiramente ou economicamente falando. Então, irmãos, não se esqueçam que vocês têm a igreja de portas abertas, vocês têm o departamento social da igreja,
né? Se tiver com alguma dificuldade nesse sentido, né, de alimento, medicamentos, alguma coisa assim, procurem a liderança do departamento social e passem a sua necessidade, tá? Elas estão lá no grupo de edificação, podem procurar, elas vão estar de braços abertos para atendê-los, amém? Outra coisa importantíssima, até hoje os nossos vídeos foram feitos e transmitidos pelo canal do particular do irmão Diego, que é quem faz a edição de vídeo, que é quem cuida dessa parte pra gente. A partir deste vídeo que você está assistindo agora, os vídeos estarão sendo disponibilizados através do canal próprio da igreja, né? Algumas igrejas já fazem esse trabalho há um tempo, a gente não fazia, a gente está começando agora com isso, então pode ver que muitas vezes a gente ainda está derrapando numa coisa ou em outra, mas o que a gente quer pedir de ajuda para você que está assistindo aqui nessa parte aqui do YouTube tem dois botões importantes, um do curtir e um do se inscrever. Por favor, curta os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, porque isso traz benefícios para a conta do YouTube. A gente consegue, quanto mais inscritos a gente tiver no canal, a gente consegue mais recursos. De repente fazer a live. Algumas pessoas perguntaram por que o culto não está sendo feito via live para o YouTube, porque a gente precisa ter um número X de seguidores, né? E dependendo do número de seguidores, a igreja consegue até monetizar com isso, a igreja consegue ganhar alguma verba com isso para poder investir em outras coisas, em outros departamentos, em missões talvez, um social ou algo desse tipo. Então é importante, você está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu like e ajuda a gente aí, tá bom? Compartilha com seus parentes, compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, peça ajuda. Se o cara for evangélico, se o cara não for, fala, curte lá só para me ajudar, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo vai aparecer a notificação para ele, aí vai falar, vou assistir aqui, e uma hora o Espírito Santo faz a obra e o cara acaba se achegando mais, tá bom, irmãos? Esse é o primeiro recado. O segundo recado. O terceiro e último recado que eu quero passar para os irmãos. Neste sábado agora, nós vamos ter na igreja um ensaio ao vivo do grupo de louvor. Como assim? Nós vamos fazer o seguinte. Dentro das normas de segurança que as autoridades estão pedindo, que os especialistas estão pedindo, nós estaremos, os músicos do grupo de louvor, lá na igreja, tocando alguns louvores que a gente está acostumado a tocar nos cultos de domingo, cantando, ministrando, orando, e isso tudo vai ser transmitido pelo Facebook, pela conta da igreja. Se você não segue a conta da igreja, a página da igreja no Facebook, segue lá também, e a gente vai estar interagindo com os irmãos. De repente tem alguma música que a gente não colocou na lista e você queria que nós tocássemos, está com saudade de ouvir o Rafa desafinar lá no teclado, o Beto, o Aldinho, você pode estar comentando lá, toca tal música, esse louvor me abençoou em tal hora da minha vida, e a gente vai estar conversando um pouco lá sobre isso. Essa live ela faz parte de algumas coisas que eu estou trazendo para a igreja, para a gente poder sair dessa dinâmica de culto quarta, vídeo quarta, vídeo domingo, vídeo quarta, vídeo domingo, né? Vai continuar quarta, domingo, só que nesse sábado, por exemplo, a gente vai ter essa live do ensaio do louvor. No próximo, possivelmente, vão orando por isso, eu estou conversando com a irmã Solange, da Igreja Batista Monte das Oliveiras, aquela psicóloga que deu uma palestra para a gente no ano passado, para ela estar falando para a gente sobre saúde mental em tempos de quarentena, né, no próximo sábado. Então a gente vai estar trazendo esses conteúdos, essas coisas para abençoar a vida dos irmãos, tá bom? No mais, irmãos, fiquem com Deus, até breve, curtam o culto aí que tá uma bênção, a ministração tá maravilhosa. O pastor Paulo mandou muito bem, ele é nosso pastor presidente da Associação Batista
na região leste. É um cara muito abençoado, muito ungido por Deus. E temos os louvores aí também. Então, até domingo. Fiquem na paz. Um abraço. Teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai, e o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia, oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele.
possam viver. Vale a pena morrer para que outros possam viver. Irmãos, graça e paz. Quero trazer uma palavra ao teu coração, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concede, mais um momento em que Ele nos permite meditar Sua palavra, entendendo que assim nós temos um refúgio, temos um escape da presença de Deus, e na palavra do Senhor encontramos respostas para tudo aquilo que nós temos buscado nesses dias em que estamos vivendo. Eu quero ler aqui no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, que dizem assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse texto está inserido dentro de uma conversa entre Jesus e Nicodemos, e no discorrer desta conversa Jesus chega a esse ponto de falar a Nicodemos, trazendo à memória um fato que aconteceu e que está lá no livro de Números. E nessa conversa que Jesus tem com Moisés, lembrando esse fato, obviamente que nos faz refletir sobre os dias que estamos vivendo. Faz nos refletir que o importante de tudo e de todo esse tempo, como diz em Eclesiastes, é guardar, não é, o nosso coração em Deus, é estar refletindo e meditando sobre tudo o que Deus tem nos dito. Mas eu quero falar contigo algumas coisas que têm passado sobre o meu coração. Esse texto, obviamente, que ele está inserido, como eu disse, dentro de um contexto, de uma conversa, de um assunto, e esse assunto nós precisamos meditar um pouco mais sobre ele. Livro de Números, no capítulo 21, eu quero ler sobre esse assunto que Jesus traz à memória de Nicodemos. Números 21, versículo 4, diz assim: então os israelitas partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear toda a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. O assunto que Jesus tenta trazer à memória de Nicodemos, fazendo uma alusão aonde estão os teus olhos, para onde você está olhando, o que você está vendo nesses dias, qual tem sido a imagem que tem ocupado a tua visão em todo esse tempo que nós estamos passando. Eu quero meditar nesse texto e depois retornar até João para que a gente conclua assim como iniciamos. Esse texto é interessante porque o povo acaba de vencer o rei de Arade, vencer um cananeu que se colocou no caminho e tentou impedir
que o cumprimento daquilo que Deus havia falado sobre o povo acontecesse. Esse povo está rodeando a terra de Edom porque eles não podem passar por Edom, porque o rei de Edom proibiu eles de atravessarem esse caminho. Então, eles vão fazer um contorno, e nesse contorno eles se deparam com Arad, com o rei de Arad, o rei Arad, que é um cananeu. Nesse meio tempo, eles vão vencer esse rei, eles vão triunfar, eles vão receber uma vitória. Só que, logo após isso, eles saem dali do Monte Or. E nessa saída, eles começam a murmurar, eles começam a questionar, eles começam a falar mal do Senhor e a falar mal de Moisés, o líder, aquele que entregou a sua vida, aquele que depositou todas as suas fichas numa palavra que o Senhor tinha dito a ele, num propósito, numa intenção. Ele entregou todo o teu coração, todas as suas expectativas e colocou diante do Senhor esse tempo em conduzir o povo a chegar a uma terra que mana leite e mel, a conduzir o povo a chegar a um lugar onde Deus tinha dito que eles chegariam. E essa dependência não estava em Moisés, estava em Deus. Por mais que Moisés fizesse, se Deus não quisesse que eles chegassem até lá, eles não chegariam. Então, dentro desse contexto em que as pessoas estão colocando suas expectativas nas coisas e não em Deus, na situação e não em Deus, os olhos dessas pessoas precisavam estar colocados em um determinado lugar, porque batalhas nós teremos em todo o tempo, lutas teremos em todos os momentos, aflições passaremos, inúmeras delas, mas depende muito isso de onde estará posto os nossos olhos, de onde os nossos olhos estarão colocados, onde será a fixação ou a convicção, onde a nossa fé está depositada. É interessante esse texto porque ele vai dizer que o povo, eles estão num caminho. E no caminho, na vida, no dia a dia, nós nos tornamos como este povo impacientes, nos tornamos como este povo murmuradores, nos tornamos como este povo que a comida não é boa, o salário não vale, a saúde já não presta, o governo não é bom. E veja que tudo isso são coisas que estão ao redor, não é o centro, não é o foco, não é a intenção. Não é para isso que Deus tem nos chamado nesse tempo, para olhar para as coisas que estão ao redor, e sim para onde estão postos os nossos olhos. É interessante porque a palavra do Senhor diz no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, depois de Josafá estabelecer juízo sobre a terra, ele recebe uma notícia que o rei de Amon, que o rei de Moabe e mais um outro rei, um outro povo vem contra Jerusalém, contra Judá. Ele recebe essa notícia e ele vai orar ao Senhor. E na sua oração ele glorifica a Deus, ele engrandece ao Senhor, mas lá no final, no último versículo desta oração, ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer. E ele conclui dizendo na sua oração: mas os nossos olhos estão postos em Ti. Muitas vezes estamos assim, estamos no caminho como este povo, impacientes, murmuradores, estamos andando e sem perceber, muitas das vezes estamos reclamando contra Deus, estamos falando contra Deus, estamos falando contra as pessoas, estamos falando contra todos. O problema geralmente está nos outros e não em nós. O problema está em todas as situações, menos em nós. Mas Josafá nos ensina que mesmo nos momentos que não sabemos o que fazer, os nossos olhos precisam estar postos no Senhor. Os nossos olhos precisam estar colocados em Deus, porque o caminho será longo, o caminho talvez será triste, o caminho talvez será complicado, a situação vai se contrariar e se revelar a mais contrária possível. Mas a palavra do Senhor nos mostra que os nossos olhos no caminho que estivermos andando precisa estar posto no Senhor. E ele vai permanecer e insistir nisso. Deus, através de Moisés, vai insistir nessa informação para que, assim como nesse tempo do livro de Números, nesse contorno da terra de Edom, nessa batalha contra o rei de Arad, o cananeu, nós precisamos estar firmes e convictos e certos do que Deus pode fazer por nós. O texto vai continuar dizendo
que esse povo vai reclamar, dizendo que não há pão nem água, que a comida é ruim, que as coisas não são boas, mas veja a provisão de Deus sobre a vida desse povo. O Senhor, então, ele envia serpentes no meio do povo, e essas serpentes, elas vão, com toda certeza, picar as pessoas, trazer veneno, trazer coisas que não são boas. Deus muitas vezes permite que no nosso caminho algumas coisas venham que nos tragam tristezas, que nos tragam aflições, que venham nos tomar. E por que não dizer que as notícias, as situações, o que nós vemos, o que estamos parados, fixos naquilo, tem nos infectado, assim como um veneno que vai corroendo e vai tomando cada veia do nosso corpo, que vai dominando os nossos órgãos até chegar ao ponto de nos destruir e nos matar. Deus permite que cobras venenosas venham no meio do povo, e elas mordem muitos do povo de Israel, e esse povo vai morrer. Mas esse povo também que murmurou, que reclamou do caminho, que falou da comida ruim, que disse que não tinha paciência, esse povo também vai nos ensinar que no meio do caminho, com todas as circunstâncias contrárias a nós, uma coisa precisamos fazer: orar ao Senhor. Esse povo nos ensina que quando as coisas se aparentarem complicadas, quando o veneno estiver nos envolvendo, quando as coisas estiverem nos corroendo e o caminho for difícil, faça como o povo. Ele diz: olha, Moisés, ore ao Senhor, porque na oração há resposta de Deus, porque na oração tem retorno do Senhor. A oração é a chave que temos nos dias atuais para termos um relacionamento com Deus e falarmos com o Senhor acerca daquilo que o nosso coração anseia, das coisas que estão nos corroendo, nos afligindo, e o caminho tem sido árduo e difícil. Esses dias temos vivido isso, temos experimentado desse tempo, mas vamos orar ao Senhor e vamos clamar a Deus, porque com certeza o Senhor dará resposta. A resposta de Deus, a oração de Moisés que esse povo pede para que ele clame, a resposta de Deus, ela é maravilhosa. Ela diz, olha, ele diz: eu vou dar uma resposta a vocês, mas os seus olhos precisam estar fixos nisso. Os seus olhos precisam estar prontos nisso. A cobra vai picar, o veneno vai vir, vai infectar, as informações, o que nos odeia, o caminho vai ser difícil, mas dependendo de onde estiver os seus olhos, aí terá a resposta para a sua vida. Onde estiver os teus olhos, aí virá a resposta de Deus. Deus diz: faça uma serpente de bronze e coloque ela numa haste alta. E o salmista diz no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo entende, compreende, porque o socorro vem do Senhor, ou seja, o socorro vem do alto, o socorro vem do céu, o socorro vem de Deus para as nossas vidas. Precisamos orar nesse tempo como nunca oramos, talvez. Não é? Precisamos buscar ao Senhor como nunca buscamos, precisamos nos achegar a Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos nos achegar a Ele enquanto podemos achegar, enquanto podemos nos aproximar de Deus, nos aproximemos nesses dias, porque os nossos olhos fixos no Senhor, nós entenderemos, nós compreenderemos qual o plano, qual o propósito, qual a intenção de Deus para tudo isso, porque se assim não fizermos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9, Paulo dizendo à igreja de Corinto, ele diz: olha, tomem cuidado para que vocês não se tornem murmuradores, e se tornando murmuradores sejam mordidos ou picados pelas serpentes, assim como o povo foi lá atrás. Fazendo referência a esse texto, não podemos nesses dias baixar a guarda, não podemos nesses dias retroceder ou temer as circunstâncias, as notícias, as informações. Precisamos permanecer firmes no Senhor, com os nossos olhos fixos em Deus, com a nossa fé firme no Senhor, sabendo que as coisas que nos odeiam talvez venham até tocar em nós, porque o texto diz que muitos seriam. Quando Deus diz, olha, coloque a serpente sobre uma haste, e aquele que olhar, se for picado. Então veja que mesmo com a haste posta, a serpente de bronze posta sobre a haste, ainda assim algumas pessoas seriam picadas pelas serpentes. Ou seja, não é que estamos isentos de tudo isso, não é que estamos fora dessa realidade, muito pelo contrário, estamos no mesmo caminho, corremos o risco de sermos picados pela mesma serpente,
Porém, se os nossos olhos estiverem fixos em Deus, teremos a resposta que esperamos, teremos a solução que aguardamos, teremos o antídoto para esse veneno da má notícia, para esse veneno da incredulidade, para esse veneno da perdição, para esse veneno que está corroendo a vida das pessoas. Quantas pessoas estão em depressão por conta das informações que estão vindo? Quantas pessoas estão em pânico por conta das notícias que aparecem? Quantas pessoas estão desesperadas? Mas esse é o tempo da igreja clamar, esse é o tempo da igreja orar a Deus e Deus dará a resposta, porque os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor. Essa é a resposta de Deus para mim e para você. Quando a serpente for levantada, se alguém for picado e colocar os olhos nela, será curado. Então a palavra que eu trago ao teu coração neste dia e o desafio que eu trago ao teu coração nesta hora é para que você tire os olhos das coisas que envenenam, que corroem, que trazem tristeza, que trazem pânico, que trazem o desespero. Muito pelo contrário, busque em Deus a resposta do Senhor, ore, clame ao Senhor, apresente a tua casa, a tua família, apresente a tua igreja, apresente a sua vida, peça ao Senhor que dê força e vigor e que Ele traga um antídoto de vigor do Espírito Santo de Deus sobre o teu coração. E eu tenho a certeza que você encontrará resposta em Deus, no Deus Todo-Poderoso, se você clamar a Ele, se você entregar o teu coração a Ele. E eu quero retornar ao texto de João, lá em João 3, 14 e 15, porque assim como Moisés foi levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem, o Filho de Deus, seja levantado. Se nesse tempo o teu coração tem estado em aflição, em tristeza, se nesse tempo teu coração tem estado em desespero, assim como aquela serpente foi levantada e alguns, porque naquele meio com certeza algumas pessoas foram picadas, mas não olharam, morreram. Eu quero te convidar hoje, mesmo sendo atingido, sendo bombardeado com as picadas das serpentes que têm vindo nos dias atuais, eu quero te convidar a olhar para Jesus. Eu quero te convidar a não olhar mais para a serpente lá de bronze sobre uma haste, não. Eu quero te convidar agora a olhar para o sacrifício da cruz, para a entrega verdadeira, para o sacrifício vivo, santo, agradável, o sacrifício que traz salvação, que traz vida e traz vida eterna. Eu quero te convidar hoje a olhar para Jesus, o Filho do Homem, esse a quem Ele mesmo disse que assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque se você estiver com seus olhos fixos nele, se você crer nele, se você aguardar nele, você terá a vida eterna. Você terá a cura para a tua alma, para o teu coração. Você terá cura para esses dias. E com certeza você terá a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero convidar você nesse dia e te desafiar a não se render aos bombardeios, ao veneno que corrói a toda a humanidade e a sociedade. Eu quero te desafiar hoje a colocar o seu coração, a sua fé, os seus olhos em Cristo Jesus. Levante a sua cabeça, olhe para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode te dar a vida eterna e a vida abundante. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero, Senhor amado, neste momento, Deus querido e amado, entregar em Tuas mãos, Senhor, cada vida que assiste esse vídeo, que nos ouve, ó Pai, neste momento. Eu quero, Senhor, colocar diante de Ti esses que têm estado em desespero, em aflição, que têm sido, Senhor, picados por essa serpente da má notícia, por esse algo que tem corroído, por esse pânico, esse desespero, esse medo sem fim. Ó Pai, eu quero entregar em Tuas mãos, Senhor, cada vida, cada pessoa, ó Deus, a Tua igreja em Tuas mãos e clamar para o Senhor, para que o Senhor estenda as Tuas mãos com poder e grande glória. Nós não sabemos, Senhor, como disse Josafá, nós não sabemos nesse tempo o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti.
Derrame da tua graça e misericórdia, derrame do teu poder e fale conosco, Senhor, como o Senhor falou com Nicodemos, dando direção acerca da nossa salvação, acerca, Senhor, da nossa esperança e da nossa expectativa. Ó Deus, eu oro e intercedo por todos esses, ó Pai, que têm clamado a Ti, e peço, em nome de Jesus, fortifica a fé dos Teus filhos e manifesta graça e misericórdia sobre cada um deles. Eu oro nesta manhã, os abençoando, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, que você dê o seu tempo a Cristo, que você ore ao Senhor e que você coloque os teus olhos e deposite todas as tuas fichas, toda a tua fé no Cristo Redentor, o Salvador, o soberano santo, o que ressuscitou o terceiro dia e hoje vive está, para te dar vida eterna e para transformar o teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre, em nome de Jesus. Amém.